Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. A igreja que tem aí o propósito de ser semelhante a Cristo. Então seja bem-vindo a mais este programa, onde nosso foco é aprendermos a palavra do Senhor para que possamos aplicá-la no nosso dia a dia para melhorar a nossa vida como cristãos e como família. Estamos na série Família Integrada, do livro da doutora Giovanetti. Estamos aqui, os irmãos já estão cientes, estamos há um tempo já estudando o livro e hoje daremos continuidade também a mais um tema, uma temática desse livro, que o foco dele é na carta aos Efésios, tá bom? Então você que já tem acompanhado aí o programa, já tem visto e tem também recebido muitos aprendizados. Hoje estou aqui, meu esposo não pôde estar aqui comigo, mas estamos juntos aqui para louvar e bendizer o Senhor. Conosco está nessa noite, quero já apresentar a nossa convidada de honra, ninguém menos que a escritora do livro, doutora Giovanetti. Seja muito bem-vinda ao programa. Paz do Senhor para todos, é muito bom estar aqui de volta ao programa e poder também contar com vocês para que juntos estejamos aprendendo, sempre tendo esse espírito de aprendiz, porque assim estaremos sempre crescendo na graça, crescendo no conhecimento. Então, é muito bom estar aqui novamente. Amém, glória a Deus. Vamos fazer agora uma oração inicial e já mostro para vocês qual é a parte do livro que a gente vai estar estudando hoje e já iremos dar prosseguimento no nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, estamos na Tua presença nesta noite, te adoramos, te bendizemos, Pai, por Tua bondade, porque o Senhor nos concede o privilégio de estar diante de Ti, aprendendo a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Deus, a Tua sabedoria sobre nossas vidas nesta noite, para que possamos, Deus, com clareza explicarmos e também entendermos a Tua palavra, Pai. Continue conosco, Deus. Pedimos também por todas as famílias, por todos os Teus servos, em qualquer lugar que estejam neste momento, que eles possam também, Pai, ser abençoados e edificados através da Tua palavra, Deus. Continue conosco, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Aproveitando, como sempre a gente faz no começo do programa, já ativa as notificações lá, se inscreve no canal, compartilha nos grupos que você participa, nos grupos da sua família, seus amigos, porque assim você vai alcançar mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Uma forma também de levar a palavra de Deus para muitas pessoas, né? A gente aproveita que esse canal é uma bênção para a edificação de vidas. Estamos falando, como eu já disse, do livro Família Integrada. Se você não tem o livro, você pode adquirir com a gente, tá bom? É uma bênção esse livro, um livro muito esclarecedor sobre família integrada, segundo a carta aos Efésios, tá certo? Então, você que não tem o livro, entre em contato com a gente, pode ser pelo chat, tá bom? E pode fazer o pedido. Você que é da nossa igreja, pode encontrar com a gente aqui, fazer o pedido. No Templo Novo ou nas demais congregações, você pode falar com o seu dirigente. Você que é de fora, pode contactar a gente aí, que a gente manda o livro para você também, tá bom? Deus pode abençoar você e sua família com esse livro. Então, hoje a gente vai falar, estamos no capítulo 3, sobre o ponto princípios bíblicos que edificam o casamento e a família, e os dois se tornam um. Então, a gente deu a temática hoje, tá até aqui, ó, a unidade no casamento. Vamos tratar desse assunto. Então, fica ligado aí, você que já é casado, senta do ladinho da sua esposa, se ele não tá ou ela não tá, assiste, depois coloca ele ou ela para assistir. E você que é jovem, vai casar um dia também, então já aproveita para aprender, anotar os conselhos para que Deus possa abençoar a sua vida e sua família, amém? Irmã Giovanetti, hoje a gente vai falar sobre os princípios bíblicos, né? Que saiu o primeiro ponto, princípios bíblicos para a construção do casamento, né? E o fortalecimento da família. Quais princípios são esses? Bom, como o nosso foco é a carta aos Efésios, então a carta aos Efésios tem alguns princípios. Por exemplo, o amor. Somente a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a primeira carta de João tem mais sobre o amor do que a carta aos Efésios. Então, esse é um tema que está bem claro lá. E também a questão de reconciliação e a unidade, que é o tema que a gente quer trabalhar e dar o foco maior. Sim. Então, nós, como cristãos, nós não vivemos assim por instinto.
nós temos um caminho traçado para percorrer. Então, a Bíblia, ela é este caminho, é a palavra, é a luz, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, as Escrituras têm esses marcadores que são estáveis, que são confiáveis, e especialmente, como vamos dar o foco aqui, em relação ao fortalecimento, à preservação do casamento e da família. Então, nós hoje daremos exatamente o foco nesse, eu considero um dos principais princípios fundamentais para a construção da família. Porque a família sempre, é isso que a gente tem que aprender. Nós sempre temos que construir, porque ou a gente constrói, ou então a gente para de construir e pior ainda, a gente pode desconstruir. Sim. Então eu vou fazer 50 anos de casado este mês. Sim, que bênção. Mas estou ainda construindo o casamento. É constante. Constante. Você tem que ter essa visão para que você não pare, estacione, ou então você desconstrua. E aí, se a gente quer realmente construir, fortalecer, preservar o casamento, né, a bênção do casamento, não só um casamento de fachada, de aparência, mas um casamento de verdade, né, que cumpra os propósitos de Deus para a família, então você tem que, de fato, construir. Então, hoje nós vamos estar vendo como a carta aos Efésios deixa isso muito claro. Então, esse tema de unidade permeia, perpassa a carta aos Efésios. A gente vai ficar aqui mesmo para mostrar como essa carta tem muito a que nos ensinar de como manter essa unidade, por que manter, como manter essa unidade no casamento. Então, dentre vários temas, eu frisei 2, que certamente nos próximos programas outros irmãos vão estar aqui falando, né, sobre amor, santidade, reconciliação, perdão. Então, mas hoje vamos dar o foco, eu considero um dos principais princípios fundamentais para a construção do casamento, que é a unidade. Muito bem, então fica ligado aí que a gente vai aprender tudo isso que a doutora já falou pra gente, já deixou aqui mais ou menos explicado aí o foco que ela vai tocar no assunto hoje, e a gente tem muito a aprender. Neste momento nós iremos ouvir um louvor, tá bom? Um louvor pelos nossos irmãos, e em seguida já estaremos de volta iniciando o assunto aí com a explicação com a irmã Givanete nessa noite. Quando tu chegaste em minha vida, fazendo todo o meu ser mudar, foi como perceber o sol nascendo e lentamente o dia clarear. E esse instante eu guardo na lembrança, pois foi o mais feliz que eu vivi. Tornei-me igual criança, sim, de novo eu nasci. No dia em que entreguei minha vida a ti. Ah, que maravilha ter em minha vida teu poder e o mover em mim do teu Espírito, para cada dia mais te conhecer. Ah, quem poderá contar, com palavras descrever o gozo, a paz, o amor e a alegria que eu senti
no dia em que entreguei minha vida a ti. Quando tu chegaste em minha vida, fazendo todo o meu ser mudar, foi como perceber o sol nascendo e lentamente o dia clarear. E esse instante eu trago na lembrança, pois foi o mais feliz que eu vivi. Tornei-me igual criança, sim, de novo eu nasci, no dia em que entreguei minha vida a ti. Ah, que maravilha ver em teu poder e o mover em mim do teu Espírito, para cada dia mais te conhecer. Ah, quem poderá contar com o gozo, a paz, o amor e a alegria em que eu senti no dia em que entreguei minha vida a ti, no dia em que entreguei minha vida a ti. Glória a Deus, estamos de volta no programa Bíblia Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Estamos hoje falando sobre a unidade no casamento. Estamos estudando o livro Família Integrada, da doutora Giovanete, que vai falar sobre família segundo a carta aos Efésios. E aí ela já falou aqui no primeiro momento sobre o princípio, né? E ela já disse até qual era o princípio, que seria unidade. E a gente agora vai pedir para ela nos explicar sobre a unidade, conforme essa unidade no casamento, né? Sim. Conforme a carta aos Efésios. Muito bem. Então, o casamento é uma instituição divina. E o propósito de Deus, desde o princípio, é unir um homem a uma mulher. Não é nessa união que a gente chama monossomática. E Deus com o propósito de ter uma descendência consagrada a Ele. Então tem essa analogia, não é? Que Paulo faz isso, né? Essa verdade da Escritura sobre a Igreja e Cristo se assemelha à verdade da união dentro do casamento. Então a gente vê na carta, ele constrói exatamente essa ideia de unidade em toda a carta. E a gente vai ver que essa unidade, como já disse, né, tem analogia. Assim como a igreja está unida a Cristo, também dentro do casamento, o propósito de Deus é que a esposa esteja unida ao esposo. Então, é isso que a gente vê em toda a carta aos Efésios, essa construção. Até porque o propósito de Deus para com a igreja é que, havendo essa união, Cristo e a igreja, haja a formação, a geração de discípulos, que é essa descendência consagrada em relação à igreja. Discípulos adoradores do Senhor. De igual modo, no casamento. Então, o marido como cabeça, representando a Cristo, e a esposa como corpo, representando a igreja, também vão gerar esta descendência consagrada, de adoradores a Deus. Então, o propósito de Deus é que haja reprodução de adoradores. Em família, biológica, marido e mulher, e na família de Deus, a igreja. Então, vejamos na carta como isso fica muito claro. Essa construção dessa ideia de unidade. Então, a partir do capítulo 1, no versículo de número 10,
Paulo diz que Deus tem o propósito de unir em Cristo, de convergir a Cristo todas as coisas. A partir da dispensação dos tempos, o propósito final de Deus é que através de Cristo haja esta união, que tudo esteja convergindo para Cristo, dele, por ele, para ele. Então, é esse o propósito de Deus. Aí, dentro desse capítulo 1, ele fala exatamente nessa união também agora de Cristo como cabeça da igreja e a igreja como corpo. Então, Cristo cabeça e a igreja como corpo. No capítulo 2, ele continua desenvolvendo essa ideia de unidade. No versículo 5, ele fala de que nós estamos vivificados, mas juntamente com Cristo. Unidos a Cristo é que nós somos vivificados dos nossos pecados, que estávamos mortos em pecados. E ele continua no versículo de número 6. Ele não somente nos vivifica junto com Cristo, mas também nós ressuscitamos juntamente com Ele. Então, essa ideia de sempre Cristo unido junto a Cristo. Capítulo de número 2 ainda, no versículo de número 13. Então, nós estamos longe, mas agora chegamos perto, através de Cristo. Versículo 14, diz que de ambos os povos ele fez um. Então, unindo judeu e grego, totalmente unidos agora em Cristo. Versículo 15 do capítulo 2, ele desfez toda a inimizade, para que aqueles que eram dois se tornassem um em Cristo. No 16, novamente, ele reconcilia ambos os povos, não é? Em um só corpo, unidade. A ideia continua, porque na cruz ele fez essa unidade. Versículo de número 18. Agora, nós temos acesso ao Pai através de um mesmo Espírito, unidade. Versículo 22. Então, nós agora, em Cristo, juntamente somos edificados. Então, um crescimento conjunto, harmônico, sempre em unidade. Isso é válido para a igreja. Vejam que isso é importantíssimo. Nós vivemos dias, não é, em que tantas divisões de ministérios, de igrejas, totalmente contra o propósito de Deus. O propósito de Deus verdadeiramente É a união. É essa unidade. É tanto que isso foi muito caro, comprado na cruz do Calvário. E antes que Jesus fosse ao Calvário, ele já orou a sua oração sacerdotal. No capítulo 17, ele ora ao Pai para que os seus filhos sejam um, como ele é um. O referencial é a própria Trindade, que vive em unidade, para que nós também possamos viver em unidade, a partir do próprio exemplo dele. No capítulo 3, nós vamos ver essa ideia de unidade sendo construída. No versículo de número 6, a saber, os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Agora eles participam da mesma promessa em Cristo. Cristo sempre encabeçando, porque ele é o cabeça. Então, ele sempre encabeçando essa unidade. Isso é muito bom, a gente atentar para isso e percorrer na carta essa ideia, porque ela vai ter um clímax. Então, no capítulo 3 também, ainda, no versículo de número 18, a gente vai ver que nós também agora juntos, aperfeiçoados em amor. Capítulo 4. Capítulo 4 tem alguns versículos, a partir do 3. Esse daqui, poderíamos dizer que é o capítulo principal da unidade, porque ele vai aprofundar isso, não é? E mostrar detalhes sobre essa unidade. Então, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, esse vínculo da paz, ele dá essa unidade. Paulo fala de vínculo do amor em Colossenses. E não tem nada de contraditório, porque, na verdade, o vínculo da paz faz com que o amor torne essa unidade possível. Então, ele trabalha exatamente aqui no capítulo 4, essa unidade do Espírito. Não é algo assim que de nós mesmos
A gente precisa viver uma vida de dependência do Espírito para que vivenciemos esta unidade do Espírito. Porque é o Espírito que realmente fomenta, é o Espírito que vai gerando esta unidade. A unidade é do Espírito. Então é função dele, não é? Ele vai fomentando esta unidade, precisa unidade do Espírito. Aí ele vai mostrar os elos. O que é que garante essa unidade? No corpo de Cristo e também na família. Então, partindo do pressuposto de que existem dois cristãos que se uniram no casamento e a cabeça é Cristo dessa unidade. E a gente, do capítulo 5, a gente vai ver isso em detalhes. Mas eu já começo antecipando aqui para que a gente vá fazendo essa correlação. Porque é em Cristo a união, mas essa unidade é do Espírito. Ele que fomenta, ele traz ao nosso coração, não é? Então, capítulo 4 ainda, veja, os 7 elos de unidade. Um só corpo, um só Espírito. Então não tem como a mulher se orgulhar, nem o marido, né? Porque nós pertencemos como cristãos, seja marido e mulher, que o foco aqui é no casamento. Então, e individualmente cada crente, né, fazemos parte dessa unidade do Espírito. Então, um só corpo, um só Espírito, chamados com uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, Pai de todos. Então, vejam que nenhum de nós podemos nos orgulhar, porque essa unidade do Espírito nos capacita e nos unifica, nos deixando todos, não é? Iguais, na verdade, porque é Ele que promove essa unidade. Capítulo 4 ainda, versículo de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, é a fé, não é? Também que precisamos dessa unidade da fé, que seria a unidade fundamental das doutrinas, do conhecimento. Então, que haja também essa unidade, não é? Da fé doutrinária. Mas atente bem para o versículo de número 15 do capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós vamos crescer em amor, na verdade, como diz aqui, a verdade em amor, né? Então, essa verdade que nós estamos seguindo não é uma verdade dura, não é? Rude, mas é uma verdade em amor e que possibilita esse crescimento em Cristo, que é o cabeça. Então, os cristãos de forma geral e dentro da família. Então, além de ser corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, estamos unidos também através da aliança matrimonial. Cristãos unidos através da aliança matrimonial. Como se não bastasse, não é? Essa unidade garantida pelo cabeça que é Cristo. Unidade no casamento. Agora veja, versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado, quer dizer, unido, em conjunto, ajustado, ligado, mais do que unido, é ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o versículo de número 16, não é? Vai mostrar que esse conjunto bem ajustado cresce, mas não cresce aleatoriamente. Ele tem a cabeça que é Cristo, que comanda esse crescimento. Fantástico. Então, o casamento tem que ter esse cabeça. E é tanto que a analogia, a gente começou mostrando, não é? Que o propósito de Deus de unir um homem a uma mulher já sinalizava o propósito dele de unir Cristo à igreja. Maravilhoso. Então, é isso que a gente tem que compreender, que tem que haver essa unidade no casamento, partindo do pressuposto que somos cristãos e que nós temos fé na palavra. Nós não estamos falando para pessoas que não acreditem na palavra. Sem dúvida. Estamos falando para aqueles que caminham a palavra e que dizem:
A palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então, a partir de que você é cristão, que você anda segundo essa palavra, então você tem aquilo que eu disse, né? Nós não vivemos como cristãos uma vida pelo instinto. A gente vive pela palavra. E a palavra nos conduz. Por isso que na carta de Paulo aos Efésios e muitas outras, mas como o nosso foco é aqui, existe muitas vezes a expressão em Cristo. Então, temos que entender isto e praticar isso. Não somente dizer, eu tenho uma vida em Cristo. Não somente dizer, eu sou parte do corpo que está em Cristo. Mas viver isso aonde? Especialmente no casamento. É isso que a carta aos Efésios mostra, que isso não foi feito só para a igreja. A intenção do Senhor não é só unir Cristo à igreja como a sua noiva, mas todas as vezes que a gente olhar para a igreja, a gente está vendo a esposa. Todas as vezes que a gente pensar Cristo como cabeça da igreja, nós estamos vendo o esposo. Então, é exatamente isso que o Senhor quer, não é? Quando Ele propositou isso, essas verdades que se assemelham, que são reflexos. Mas ainda, nós temos, continuando essa unidade, no capítulo 5, vejam que todos os capítulos, né? 1, 2, 3, 4, vêm construindo essa ideia de unidade em Cristo. Quando chega no capítulo 5, então Paulo é bem específico quando revela que, de fato, tudo isso está apontando o Deus Trino que trabalha com unidade e pela unidade da igreja, mas não só da igreja, da família também. Então, essa trindade que vive, que trabalha com unidade, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão harmonicamente unidos numa união perfeitíssima. Então, ele quer que isso se repita. Agora, no capítulo 5, que agora em Cristo, no casamento, a esposa faça tal qual a igreja e o esposo faça tal qual Cristo, que chega ao cabeça dessa união. Então, você vê que não tem como a gente, tendo este conhecimento, a gente fomentar, a gente aconselhar um casal de cristãos a se separar. Não tem como. De forma nenhuma. Porque o que eu tenho de fundamento bíblico, de princípio divino, é esse da unidade. E isso é tão forte que o Senhor assemelha, não é? Essa unidade da igreja, isso valoriza, isso amplia, não é? Amplia exatamente deixando claro de que o propósito de Deus é esse. Definitivamente. Nós poderemos não aceitar. Porque Isaías já perguntou, quem deu crédito à nossa pregação? É verdade. Mas a pregação é esta de Deus. Agora, o cristão pode não dar crédito. O cristão pode não obedecer. Mas ele vai sair do caminho traçado, não é? Aquilo que a gente falou no princípio, né? Esses marcadores estáveis e confiáveis que o Senhor deixou na sua palavra. E eles não mudam conforme o tempo vai passando. Porque às vezes a gente ouvia muito, os tempos são outros. Um casamento, ele era uma coisa lá, 50 anos atrás, a senhora vai fazer 50 anos de casada. Aí o programa aproveita para parabenizar a senhora e o pastor. Verdade. Mas não era de uma forma, questão bíblica, não é mutável, de um jeito, né? E hoje é de outro. Porque a gente vê muito essa banalização do casamento hoje, né? Se não der certo, não tem problema, não separa. Né? E não é isso que a gente está aprendendo. E, infelizmente, dentro da própria igreja. Sim. Onde não se poderia fomentar isso, né? estimular, não é? Muito pelo contrário. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas assim, sobre um casamento de uma pessoa daqui da igreja que está enfrentando esse problema. Sim. Então eu dizia assim, ela já poderia, a esposa, ela tem muitas razões
e até bíblicas. Sim. Porque o marido foi infiel a ela, o marido abandonou a casa. Então, a Bíblia fala desses dois casos. Jesus disse, só separar só se for por imoralidade. Sim. Paulo diz, se o marido não quer mais viver com você, ou a mulher, se o cônjuge não quer, então você está livre, né? Porque não quer. Não quer. Então, dois motivos fortes. Mas ela continua esperando o marido. Ela está exatamente buscando, não é? Essa unidade. Sim. Mas o marido se desviou, né? Mas ela está na esperança que ele se volte e que essa unidade. Aí uma pessoa disse assim, por que a senhora não dá conselho a ela para ela se divorciar? Porque ela, eu disse, Deus me livre. Eu coloquei no meu coração, nunca, coloquei isso no meu coração, bem muito forte, diante de uma situação que eu tive, não é? Então, num aconselhamento de uma família, eu despertei e disse, Deus me livre de nunca dar conselho a uma pessoa para ela destruir essa aliança. Entendeu? Porque o que Deus ajuntou não separa o homem. Quer dizer, se o homem quiser ir embora e quer separar, mas eu, humanamente falando, não vou aconselhar isso. Eu vou... Da nossa parte, a gente mantém. Exatamente. Agora, se a pessoa, não é, quer manter a sua fé no Senhor, louvado seja Deus, eu prefiro ficar orando com ela. Com certeza. Porque ela vai ter problemas sempre, não é? Sem dúvida. Não, porque às vezes a pessoa diz, eu desmancho aqui, ali eu arranjo o outro. Mas quem disse que o outro vai ser melhor? Não vai, então, não tem como. É melhor o caminho da reconciliação, do perdão, enquanto Deus estiver lhe dando força. E vejam que a unidade é construída não só por Paulo, a partir de Deus. Eu sempre gosto de voltar ao princípio. Quando Deus instituiu o casamento, então ele foi muito claro. Em Gênesis 2:18, que depois a gente vai voltar aqui, mas eu já quero ler, Gênesis 2:18, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele, alguém que lhe complemente. Então, esse era inicialmente, o que está revelado aqui, era esse companheirismo, esse complemento, alguém que juntos estivesse auxiliando e os dois crescessem conjuntamente, unidos. Mas no versículo 24, ele diz, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á. Quando eu leio aqui em Efésios, ligado, então apego, entendeu? Colado. Junto, né? E serão ambos uma só carne. Que é exatamente isso que na próxima... talvez a gente vá estar na próxima explicação aqui. Não agora, já daqui a pouco, né? Já avançar dessa ideia, não é? Mas o que quero deixar bem claro é que Deus, ao instituir o casamento, ele disse, unir-se-á e serão uma só carne. Os dois serão um. Aquela matemática de Deus, tinha Adão, aí ele foi e tirou de Adão Eva, de um ele fez dois. Mas depois disse, agora eu vou fazer um de novo. Aí disse, e agora unir-se-ão e será uma só carne. Quando Jesus vem, ratifica e dá ainda mais clareza a tudo isso. Né? Porque o Novo Testamento, a palavra de Deus é progressiva, ela vai ampliando, é cumulativa. E Jesus diz o quê? Mateus capítulo 19, 4-6. Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que não são mais dois, gente. Agora é uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. É isso o apelo e o desafio que Jesus faz. Por favor, ninguém separe, porque Deus ajuntou e deixa junto. Aí Paulo, aqui no capítulo 5, encerrando exatamente essa visão, não é? Dessa construção da ideia de união em toda a carta, aí Paulo diz exatamente isso, que o homem se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Então é bem repetitivo, bem claro, não é? E o que a gente vê no final das contas é que toda a Trindade, o Deus Trino, eles trabalham com unidade, mas trabalham também pela unidade da igreja e do casamento ou da família. Então eu acho que
essa ideia de unidade é muito bem construída em toda a carta aos Efésios. E a gente não fica pensando que unidade de família está só no capítulo 5. Está em toda a carta. Porque desde o princípio, quem está encabeçando isso, e o propósito de Deus é convergir, é unir a Cristo todas as coisas. Então, se Ele quer unir todas as coisas, Ele vai unir muito mais o que Ele já disse que Ele mesmo uniu. Entendeu? Então, Deus disse que unir-se-á o homem, a sua mulher. E se o propósito de Deus é unir em Cristo todas as coisas, então eu posso ver como Deus está esperando que todos os casamentos estejam exatamente construindo essa unidade e que ninguém se separe, mas que esteja unido. Isso é interessante, essa parte da união, e quando a gente pensa na igreja e Cristo como cabeça, a gente percebe que tudo aquilo que vem como a rivalidade entre o casal, a competição, tudo isso cai por terra, porque na igreja de Cristo, o Cristo encabeçando, não entra aí essas coisas. Talvez a gente precise pensar melhor através da palavra de Deus para poder compreender. Exatamente. Porque aqui a unidade no casamento, ela é refletida de algo muito maior. Sim. Já vem a unidade de Cristo, né, da Trindade, depois a de Cristo unida à sua igreja, e todos nós unidos um com o outro, com Cristo sendo cabeça. É algo maravilhoso. Exatamente. E muito mais profundo do que essa superficialidade que a gente vê hoje. Né? Não é um papel que se assina e pronto, não. É uma unidade muito mais profunda. Por exemplo, ninguém nunca pensou no casamento de você juntar a ideia de expiação de Cristo na cruz com o casamento. Mas tem tudo a ver. Por exemplo, quando Paulo diz aqui que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou. Assim então, mesmo. A expiação. E quando chega no capítulo 5 dos deveres do marido, o que é que ele diz? Que o marido deve amar a igreja como Cristo amou. Quer dizer, amar, lembrando, Cristo amou sacrificando. A expiação. Expiou nossos pecados na cruz, morreu por nós. Então, assim também deve o marido fazer com a sua mulher. Então, essa semelhança, né, da doutrina, os princípios para a igreja, que se assemelham aos princípios para o casamento. É isso que a gente procura mostrar no livro Família Integrada. Essa integração do propósito de Deus para com a sua igreja também se assemelha ao propósito de Deus para com a família. Maravilhoso, que bênção. Aprendeu aí? Eu aprendi demais hoje, é muito mais maravilhoso do que às vezes o que a gente pensa. Então, que Deus possa abençoar teu casamento. Vamos continuar aprendendo. Nós iremos agora para um louvor. Vamos louvar ao Senhor Jesus. É tempo de você adorar o Senhor, beber uma aguinha, pega o livro aí, já vai marcando, tá certo? A gente vai louvar o Senhor neste momento e no retorno a gente vai pedir para a irmã Joanete falar sobre as dimensões dessa unidade, porque segundo o livro que ela mesma escreveu, baseado na carta de Efésios, é maravilhoso e ela vai dar para a gente todo esse panorama. Então fica ligado aí, vamos louvar o Senhor junto, que a gente já volta na continuação aqui da explicação no programa Bíblia Família. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo
mais que um nauta ama a pátria que o deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz, e é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que o deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Estamos de volta no programa A Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, uma igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. Temos recebido uma aula maravilhosa, estava comentando com a irmã Ivanete aqui no momento do louvor sobre isso, que como a palavra de Deus nos ensina, e a explicação da palavra de Deus, ela é bem dada e vindo de uma fonte segura. Eu disse isso há uns programas atrás e volto a repetir, a gente precisa ter essa fonte segura de onde a gente está ouvindo os ensinamentos. Então, muito cuidado com a internet, com aquilo que você tem ouvido, nós temos ouvido, para que a gente possa ouvir a explicação da palavra de Deus de uma fonte segura, tá bom? E hoje nós estamos aqui com uma fonte segura, a palavra de Deus, e a doutora que também estudou para isso, né? Então, glorificamos a Deus por isso. Então, nós falamos, ela explicou muito bem sobre a unidade, no casamento, e agora a gente vai pedir para ela falar para a gente as dimensões dessa unidade, porque não fica só nesse âmbito que às vezes a gente entende. Então, ela é muito maior. Então, a gente vai pedir para a doutora explicar para a gente aí essas dimensões desta unidade. Nós precisamos compreender que o casamento é mais que um contrato, não é? Mais que um contrato, é um verdadeiro jugo divino, né? Que a gente está preso ali, repetindo a leitura daquele versículo de Efésios 4:15, nós seguimos essa verdade em amor naquele que é a cabeça, Cristo. Sim. Então, sempre a gente tem isso em mente, não é? Que o casamento é esse jugo divino que é encabeçado por Cristo. Então, vejam, as dimensões, na verdade, do casamento, nós temos a unidade. Eu posso ver 6 tipos de unidades, né? Expressões ou dimensões dessa unidade. Então, primeiro, a unidade intelectual, de pensamento. Sim. Por isso que o apóstolo trabalha aqui, no capítulo 4, como devem pensar os cristãos. Então, aquilo que a gente tem sempre dito, partindo desse pressuposto bíblico, que o casamento é essa aliança entre 2 cristãos e que eles estariam unidos como membros do corpo de Cristo, né? Já tem encabeçado por Cristo e unidos à cabeça do corpo que é Jesus e ainda mais unidos nessa aliança matrimonial. Então, no capítulo 4, nós vamos ver, primeiro, a unidade intelectual, que seria a unidade de pensamento. Sim.
que isso deve ser muito trabalhado já no namoro. Então, às vezes as pessoas casam sem essa unidade intelectual, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa é analfabeta, eu vou colocar em extremos, Sim. e casa com uma pessoa que tem um doutorado, por exemplo. Então, isso é um jugo desigual de pensamentos. Vai dar né? problema. Essa unidade intelectual é preciso. Então, dentro do casamento, a gente precisa também manter essa unidade de pensamento. Mas vejam que Paulo fala aqui, muito claro, como deve ser o nosso pensamento. Devemos não ter esse pensamento entenebrecido. Versículo de número 18 do capítulo 4. No entendimento, separados da vida de Deus, dureza de coração. Então, nós precisamos ter um consenso no pensamento. É fato que o marido é o cabeça no casamento. E a última palavra estaria com o marido. E a mulher tem que chegar a esse consenso, havendo essa unidade intelectual, não é? Pensamentos são divergentes, cada pessoa tem um pensamento, mas dentro do casamento há uma necessidade de consenso, de pensar igual. Ninguém vai pensar igual, mas vai chegar a hora que tem que ficar igual. Então tem que haver essa unidade de pensamento. A gente pode divergir aqui e ali, e lá vai a gente divergindo, mas vai chegar uma hora que essas verdades paralelas têm que se encontrar. Então, eu tenho essa verdade, eu tenho esse pensamento, ele tem outro. Mas chega a hora, se você quer construir seu casamento em unidade, tem que haver essa unidade intelectual, que a gente chama no livro mesmo de unidade intelectual. Pensamentos divergentes, mas que depois têm que convergir. Então, isso na vida prática a gente vai ter muito disso, né? Vai ter muito disso. E a gente vai ter que chegar a um acordo para que haja essa unidade de pensamento, até porque nós devemos pensar, não é, como a nova criatura, nos revestir do novo, né? Ao invés dos embates, né? Eu seguro esse meu pensamento. Tem que ser como eu quero. Vou até o fim. Não. No casamento, a gente tem que ter essa flexibilidade. Sem dúvida. Se revestir do novo homem. Aquela palavra que nós tivemos ontem, não, terça-feira, não é? De Abraão e Ló. Então, a gente vai chegar a um consenso. Está havendo divergência? Mas vamos chegar ao consenso. Porque tem que haver essa unidade, né? Capítulo 4, de 15 a 19, você vai ver exatamente isso, que Cristo é o cabeça e nós vamos ter que ter esse entendimento, não é? Não mais ignorantes, uma mente entenebrecida. Entenebrecido quer dizer cheia de trevas, né? Mas que a luz de Deus esteja iluminando o nosso entendimento e a gente, em Cristo, a gente vai chegar a um consenso. Segundo, unidade emocional. A questão de sentimentos. Né? Paulo fala isso aqui também no capítulo 4, que nós devemos ter os nossos sentimentos, né? Não mais se entregando a dissoluções, querendo cometer o que não devia, mas agora nós aprendemos de Cristo. Por exemplo, a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. Isso é unidade que eu estou dizendo aqui, emocional, não é? Então, se o marido está chorando, a mulher deveria chorar junto com ele. Se a esposa está sorrindo, o marido deveria sorrir com ela, não é? Que haja essa unidade emocional também no casamento, que a gente saiba sofrer com o outro, não é? E às vezes isso é muito grave, né? Às vezes a gente não sabe lidar com a dor do outro. É verdade. No casamento, às vezes a pessoa diz, isso é manha, tem nomes diversos para chamar às vezes, e você não tem a empatia, né? Você precisa. Se você tem empatia com os outros, lá onde você trabalha, e por que não em casa? Às vezes a gente sabe ser empático, sabe sofrer com o outro, sabe se alegar com o outro. Quando chega em casa, a gente não sabe fazer isso. É o melhor lugar para a gente estar. O mais importante, né? Começa dentro de casa. É o mais necessário. Mais necessário. Né? Para que haja essa construção de unidade, tem que haver essa unidade emocional. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Você tem seus problemas também, o outro tem, né? Então,
às vezes isso fica difícil, mas é preciso que haja um esforço. Se a gente quer realmente viver uma vida, não é? Onde Cristo é o cabeça e nós estamos ali submissos a Ele, então a gente vai chegar também a essa unidade, que é difícil, mas em Cristo. E a unidade é do Espírito, é unidade pelo vínculo da paz. Unidade fala muito também de paz, por isso que Paulo fala em vínculo da paz e vínculo do amor, em Colossenses. Então, essa unidade emocional também, que a gente saiba sentir com o outro, não é? Terceiro, unidade espiritual. Porque você sabe que é alma e espírito, não é? Então, é aquilo que, quando a gente fala de escolha do cônjuge ideal, a gente fala muito nessa unidade espiritual. Sim. Porque já na escolha. Então as pessoas às vezes se iludem. Dizem, eu sou cristã, eu tenho um relacionamento com Cristo, mas eu vou casar com uma pessoa não cristã. Então, e eu vou ganhar ela para Cristo. Puro engano. Puro engano. Porque a tendência geralmente é o mal, como diz Jesus, né? Os filhos das trevas às vezes são mais prudentes Sim. que o da luz. E quando isso é a mulher que é cristã em casa como não cristão, aí isso ainda é pior, porque geralmente, não é? Os interesses de uma pessoa que não segue a Cristo é completamente o oposto. Sem dúvida. A pessoa está nas trevas, o cristão está na luz. O pai é Belial, como diz Paulo, né, lá escrevendo aos Coríntios. Que consensuar entre a justiça e a injustiça? Que acordo tem as trevas com a luz? Cristo Então, essa Belial. unidade espiritual, eu sei que Deus tem dado graça por você, mas a experiência tem mostrado. Quando uma pessoa já aceita Jesus, depois de casado, né? Nós temos alguns casos na igreja de irmãos que estão na igreja, são crentes fiéis, e as esposas nunca quiseram. Às vezes o contrário, a esposa, né? Eles eram casados, de repente a mulher decide, né? Ser cristã e o marido não. E a coisa é tão séria que Paulo tem ensinamentos lá em 1 de Coríntios que diz, se você aceitou Jesus, então, se o marido não é crente, se o cônjuge, não é? Não ainda tem experiência com Deus, e ele permite viver com você, é que você viva. Né? Então, você procure administrar isso, não é? Que não será busque fácil. em Deus, não é? Que realmente não é fácil. Então, você busca em Deus para que essa unidade, não é? Ainda que... É tanto que a palavra de Deus diz que a mulher santifica o marido. Sim. Que Deus dá essa graça, não é? E que é possível. Mas buscar ao máximo, no casamento, essa unidade espiritual. Porque em Cristo nós somos um. Isso está bem claro lá em João 17. Quando Jesus faz a sua oração sacerdotal. Mas se a pessoa não está em Cristo, Como é que vai ser um? essa unidade espiritual, não é? Essa unidade espiritual, ele pode entrar em consenso na unidade intelectual, na unidade emocional, mas vai sempre ser sofrível essa área da unidade espiritual. Então, nós que já somos cristãos, devemos fortalecer essa unidade espiritual. Então, um ajudar ao outro, orando um pelo outro, né? Buscando exatamente aquilo que Agostinho disse, né? Ó Deus, tu fizeste o homem para ti, e assim nosso coração só terá paz em ti. Então, a paz perfeita, somente em Cristo a gente vai conseguir isso. Então, buscar essa unidade espiritual. Sempre acontece, não é? Essa unidade perfeita só na Trindade. Mas a gente observa na igreja, por exemplo, irmãos, não é? Homens que são mais fiéis que as mulheres, pelo menos mais consagrados, buscam mais. E às vezes também irmãs na igreja que são mais, buscam mais espiritual. Porque perfeito e igual só a Trindade. Mas a gente deve construir essa unidade. Se esforçar, né? Se esforçar, buscar exatamente fortalecer um ao outro, orar um pelo outro, orar juntos, não só por ele, mas com ele, muito importante. não só por ela, mas com ela, não é? Então, buscar essa unidade.
Unidade em Cristo, né? Porque ali nós estaremos seguros, né? E teremos esse senso de valor no reino, não é? Porque Paulo fala muito disso na carta aos Efésios, mostrando, por exemplo, o que nós temos e o que nós somos, para que a gente compreenda isso. É por isso que ele até ora pelos crentes, ele diz, ora para que eles tenham os olhos do entendimento iluminados, para que eles percebam a vocação, né? Que eles entendam que são adotados, que são filhos, que são herdeiros do reino. Então ele trabalha muito isso, especialmente no primeiro capítulo, para que a gente perceba este valor, não é? Que nós temos em Deus. E isso seja transferido também, não é? Se individualmente cada um de nós temos e conhecemos esse valor, né, que nós somos participantes do propósito de Deus para nós, e isto dentro do casamento, que não somente um perceba, mas que os dois, né, na unidade espiritual, eles percebam essa identidade em Cristo. Que somos adotados, que somos herdeiros, que temos o perdão de Deus. E por 3 vezes ele repete na carta, no capítulo, não é, 1º, que tudo isso ele fez com um único motivo, para louvor e glória do seu nome. Então o casal, quer comais, quer bebais, qualquer coisa que a gente fizer, que seja para louvor e glória do Senhor. Isso é unidade espiritual, que deve ser trabalhada um ao outro, não é? Essa exortação mútua. Sem dúvida. É uma admoestação, um aconselhamento, exortação mútua, essa mutualidade que seja vivenciada. Não somente na igreja como crentes e membros do corpo de Cristo, mas dentro do casamento. Que essa mutualidade também seja uma realidade, para que a gente entenda esse valor que nós temos, essa identidade cristã, né? Que é exatamente estar dentro desse propósito de Deus, participando, não é? Esse senso de reino que tem que ter. Se tem que ter na nossa vida individualmente, que Cristo reine no nosso lar. Nós estamos querendo ir para o céu? Então, que o nosso lar já seja um pedacinho do céu. É interessante. E não um pedaço do inferno. Misericórdia. Né? Porque tem lá que é conflito, ninguém chega a uma unidade, nem intelectual, nem emocional, muito menos espiritual. Isso vai ser o quê? É um embate, como a senhora diz, às vezes, não? Um embate dentro de casa, uma competição. Conflito, competição. A senhora falando sobre espiritual, me lembrei de uma esposa que me disse assim, meu marido é o sacerdote da casa, é o cabeça, ele não ora, para que eu vou orar também? Ele não me dá o exemplo. Eu disse, minha filha, então já que ele não, de repente está passando por um problema que não quer lhe comunicar ou não tem coragem, chame ele para conversar, chame para orar, meu bem, vamos tirar aqui 10 minutinos para orarmos juntos, por exemplo. 1 minuto já faria diferença. Não quer ir para a igreja hoje, seu marido não quer, chame. Vamos para casa do Senhor, vamos nós dois juntos. Juntos, vamos adorar o Senhor. Juntos, já vamos entrar aí, sabe em quê? Na unidade social. Pronto. É o fazer tudo junto. Entendeu? Às vezes o marido está na igreja, canta no coral, a mulher não quer nem saber de nada. Às vezes ele anda muito sozinho, a mulher também está muito sozinha, porque não tem uma unidade, né? Não tem a unidade social. Não participam conjuntamente de ações. Apesar da ação ser na igreja, mas, por exemplo, isso é também sociabilidade. Sim, sem dúvida. Você vê, por exemplo, Priscila e Áquila, são exemplos. Né? Os dois estavam sempre juntos. Eles faziam tendas juntos. Às vezes em casa, por exemplo, o marido não quer ajudar a mulher, essa unidade. Eu lavo o prato, tu seca. Isso é unidade social, participar ativamente, né? Não, mas ele está lavando o carro sozinho, faltou água, eu ajudo a levar um balde para lavar o carro. Né? Quer dizer, mas é ele que tem que lavar o carro, mas eu também posso ajudar. É ela que tem que lavar os pratos, mas ele também pode ajudar. Isso é unidade social. Então, hoje mesmo estava conversando com a irmã esse problema. Um irmão que tem aqui na igreja, ele está sempre sozinho, ela nunca vê. Eu disse, por que que ela é parente? Eu disse, por que que a esposa do irmão fulano não está vindo? Eu disse, é um problema. Todo final de semana ela vai para a casa da mãe, no sábado de manhã,
da mãe dela, e ele vai para a casa da mãe dele. Então, passa sábado e domingo, ela almoça lá, ele almoça aqui. Quando é no domingo de noite, ele vem para a igreja. Quando termina, é que ele vai pegar ela. Que tipo de unidade está sendo construído nesse casamento? É difícil. É difícil, é sofrível. Então, essa mulher está precisando de cortar esse cordão umbilical da mãe. Entendeu? Vai junto, né? Vai um dia para sábado para casa de um, no outro domingo vai para casa do outro. Então, veja que são coisas a serem construídas no casamento. E a gente, sem perceber, a gente está desconstruindo. Está mais dando passos para trás do que para frente. Exatamente. Então, é isso que está sendo trabalhado aqui, a construção do casamento. É essa ideia que Paulo está falando aqui na carta. Uhum. Então, precisamos ter essa unidade, né? De fazer as coisas juntos, de pensar, procurar. Pensamentos são divergentes, mas esses pensamentos divergentes tem que chegar uma hora em que eles vão convergir. Uhum. Ao lado emocional, a unidade intelectual, unidade emocional, unidade social, espiritual e social. Precisamos aprender a fazer as coisas juntos, para que a gente esteja mais tempo junto, não é? Eu particularmente acho muito bom essa unidade social. Pelo menos eu tento praticar muito lá na minha casa mesmo. Sim. Meu esposo, que conhece a gente, percebe que a gente está sempre andando junto. Né? Se você vai fazer isso, dá para estar juntos? Não dá, ok, mas dá para ir? Dá para fazer isso. Porque isso fortalece também, né? Ali no momento, vai os dois juntos para o culto. Chega em casa, compartilha a palavra. Você percebeu a palavra? Eu aprendi isso, eu aprendi que a gente junta as ideias, é maravilhoso. E isso aí, nessa unidade social, a gente está vendo que quem é o melhor amigo da esposa? O marido. O marido. Quem é o melhor amigo, a amiga do esposo? A esposa. Então, isso é o que a gente chama de companheirismo. Uhum. E veja que o companheirismo veio antes da unidade física, Uhum. que é a sexualidade, que a gente vai entrar nessa unidade física. Uhum. Deus fez para complementar. Versículo 18 do capítulo 2. E a gente já leu isso hoje. Uhum. E depois, no versículo 24, é que Deus fala de ser uma só carne, da unidade física. Sim. Então, essa unidade social, esse companheirismo de fazer juntos, não é? Aquilo que falei de Áquila e Priscila, os pais de Sansão, quando você lê no Antigo Testamento o companheirismo, então, primeiro ela, não é, tem aquele encontro com aquele anjo, que a gente sabe hoje que era o maravilhoso e que era uma teofania, mas analisando aqui o companheirismo de Manoá, não é? Como os pais de Sansão. Então, tanto no acordo que fizeram na criação, ele vai ser nazireu, a gente vai criar assim e vai nascer assim. Então, de compactuar, né, de forma, com esse companheirismo, de fazer essa unidade de ações que a gente estaria chamando do social. Aqui entra, por exemplo, a unidade do financeiro. Sim. Eu incluiria nessa unidade do social. Porque não tem mais, por exemplo, isso é meu e isso é teu. Então isso aqui é nosso. Então isso é a unidade social. E pense numa coisa difícil, não é? Deixa de lado o individualismo. É, sem dúvida. Não tem mais sócio majoritário nessa sociedade, não é? Então todos têm partes iguais. Isso é unidade social. Uma das coisas muito complicadas no casamento é essa unidade social. Se nós não nos revestirmos do novo, como diz Paulo, nos despojarmos do velho homem, nos renovar em espírito, porque essa unidade é no espírito pelo vínculo da paz. Porque é o fruto do espírito mesmo, que vai trazer o domínio próprio, de você ter o equilíbrio. Essa unidade é do Espírito. Não é mérito mesmo nosso. Por isso que Paulo manda, enchei-vos do Espírito. Veja que o capítulo 4 vem a ideia correndo, não é? Dessa unidade do Espírito. Quando chega no 5, ele diz, por isso vocês têm que ser cheios do Espírito. É verdade. E para ser cheio do Espírito, você tem que fazer um culto conjunto. Vão aí salmodiando, vão louvando a Deus,
vão dando ações de graça junto. Quando a gente vê, é a unidade, tanto é social como é espiritual. Não tem aquela hora que verdade, a gente faz. Aqui eu estou fazendo só unidade espiritual. Não tem como. Ou aqui eu estou só fazendo. É um conjunto mesmo. As próprias unidades são unidas. Né? Então, enchei-vos do Espírito, é a unidade do Espírito. Porque nós, de fato, que somos casados há tantos anos, eu, por exemplo, já vivenciei os desafios de todas as fases. Sim. A quase todas, não é? Então, da adaptação do casamento, de ter filhos, depois de casar filhos, tudo isso são desafios, tudo isso são conflitos diferentes, né? Pensamentos diferentes, né? Depois já não é mais os filhos, agora já vamos casar os netos, entendeu? Então, e a gente vai vendo que isso é desafiador. Se a gente não tiver mesmo, se revestir. Você sabe que hoje há um alto índice de separação entre casais com mais de 30 anos de casado. Incrível. Porque para de construir. Acha que já está bom, está pronto. Está tudo muito perfeito. E não está. Então, nós precisamos realmente manter essa construção para que essa unidade, não é, persista e cresça até. Hoje, por exemplo, eu experimento no meu casamento, cada dia o companheirismo vai crescendo, mas vamos embora porque a gente tem a unidade física. Então, ainda mais, fechando a unidade social, neste tipo de administração, não existe individualismo egoísta, que a gente estava falando, a área financeira para dentro da unidade social. Então, como já foi bem dito, né? Então, não existe assim, na área econômica e financeira, é fundamental. É importante que se mantenha esse princípio de unidade gerencial, né? Da gerência da administração financeira. Unidos, né? Unidos. Não é meu e seu, é nosso. Infelizmente, né? Às vezes um dos cônjuges é muito relapso, não tem o cuidado devido com os bens, não é? Então, é um sofrimento, porque o outro mais cuidadoso. Se mata, né, para fazer economias, para dar uma melhor assistência, mas um deles está sempre fazendo o que não devia, pisando fora do caco, como a gente diz, né, saindo fora da linha. Então, é desafiador. Essa vida a dois, é preciso mesmo que a gente se encha do Espírito, se revista do novo, para que o nosso casamento esteja crescendo. Vamos para a quinta dimensão da unidade. Unidade física, que é exatamente essa, os dois, uma só carne. Uma só carne é exatamente isso que o pai preconizou. É como se fosse o clímax do casamento, e o casamento vai estar completo, exatamente. Porque, por exemplo, no namoro você tem muito mais a unidade intelectual. Sim. Depois no noivado, a unidade emocional, você já pode estar mais próximo ali, não é? Você vai crescendo a unidade social, né? A espiritual. Agora, a unidade física só no casamento. Só depois que casa. É isso que é muito claro. É por isso que Deus diz assim, deixará pai e mãe e uniciar, e será uma só carne. Então, agora, o casamento, de fato, foi efetivado. Porque ele é consumado na relação sexual, na unidade física. Então, é como se fosse o clímax, né? Vejam que, às vezes, as pessoas... Hoje, por que é que o mundo está virado? Que as pessoas querem começar na unidade física. Começar ao contrário. Isso aí é para animais, né? Que a relação sexual é instintiva. Então, o homem não vive só do instinto. Ele é muito mais racional, não é? A mulher é muito mais emotiva. Então, tem que crescer na unidade emocional. Tem que crescer na unidade intelectual. Um é mais racional, etapas, né? Por etapas. Então, se queima etapas hoje. Não, mas eu tenho que conhecer para ver se está certo. Conhecer o quê? Conhecer intelectualmente, emotivamente, conhecer a pessoa, o caráter dela, para poder... Mas hoje é o contrário, é antibíblico, né? Esse tipo de relação que está sendo construído. Isso é por isso que está tudo assim. De cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Eu me lembro um testemunho rápido, quando eu comecei a namorar o meu esposo, o Josimar, a gente
na primeira semana que oficializamos, né, quando o papai deixou o namoro, a gente combinou que todo o tempo que a gente tivesse, a gente passaria conversando. Sim. Porque às vezes o namoro hoje é a ideia de um namoro mais físico, muito, né? E a gente teria essa ideia de que a gente ia conversar porque a gente queria se conhecer. Lógico. E eu lembro de uma frase que o Josimar me disse: eu quero que você saiba o Josimar real que vai casar com você. Para daqui a 5, 10 anos, para você não era assim quando a gente namorava, né? E eu me lembro que a gente, muitas horas, ele ia para minha casa, a gente ficava sentado às vezes na varanda e era conversa mesmo. Sonhos, valores, o que ele pensava de futuro. E a gente foi conversando e se conhecendo como ele era profundamente, fui passando quem eu era. Unidade intelectual. Já ali no namoro. Exatamente. Depois ele sofreu um acidente, não deu tempo de conversar, né, de mais nada, só esperar o casamento. Mas, enfim, é bom que os jovens percebam e a gente foca, assim, principalmente você, jovem, que está assistindo a gente nessa noite, é isso, né? Foque nessa parte intelectual, não queime etapas. Porque depois, né, a parte física, a sexualidade, depois do casamento tá tudo certo. Mas se você construir suas etapas, né, sua base sólida, é mais fácil levantar as paredes. E essa construção, né, que a gente constrói lá no namoro, no noivado, ela vai continuar aqui. Sem dúvida. Porque o bom é que o marido seja o eterno namorado. Sim. E a mulher... Com certeza. E a mulher seja também. Então, que haja também essas conversas ainda hoje, né? Focar nisso, a gente né? não pode... Se conhecer, né? Se perder, não é? Isso aí, de conversar, para que haja essa unidade, não é? Então, às vezes, hoje mesmo o marido quer uma coisa, a mulher quer outra, então vamos ver onde é que a gente vai convergir aqui. E vai ser exatamente nessa unidade intelectual. Mas a unidade física, até porque a hora já está aí no programa, né? Você comanda aí. Mas a unidade física projetada pelo Senhor, então a mulher, que é Isha, no original, né? Hebraico, e o homem Ish. Então veja que a partir desse nome, por isso que Adão diz, ela vai ser chamada mulher, naquela versão anterior, diz assim... Ela será chamada varoa porque do varão foi tirada. Então, veja que realmente é a semelhança. Então, eles foram projetados um para o outro. Então, a estrutura anatômica, né, dos órgãos sexuais, a anatomia, a forma estrutural dos órgãos sexuais foram projetadas para que se encaixasse. E são ideais. Deus fez tudo muito bem ajustado, tanto estrutural, anatômico, como fisiológico. Então, o que sai disso aí, desse design inteligente, né, projetado pelo projetista, Deus. Então, o que sair disso aí não é casamento. Casamento, por isso que se diz casamento, é uma instituição divina para um homem e uma mulher. Isso é o que foi ajustado por Deus. E não então, mudou. por isso que... Não. Os homens mudam nos seus pensamentos e criam as mais diferentes ideias e ideologias, não é? Mas aquilo que Deus projetou, essa unidade, é vista também na unidade física, nesse projeto estrutural de um macho com uma fêmea. Então, às vezes a gente faz uma figura, né? Você tem uma tomada e a gente sempre tem a tomada que é macho e a tomada que é fêmea. Até o nome é usado. Não tem como você encaixar duas fêmeas. Não existe. Não tem encaixe. Nem encaixar dois machos, porque não é adaptável. É o que a gente chama, são inadequados. São inadequações sexuais. Isso não é adequado. Uma coisa não foi feita para outra. Então, é por isso que nós temos muitos distúrbios, não é? E até de saúde. Sim. Por exemplo, relação sexual com animais, a zoofilia. Não foi. Esse não é projeto de Deus. E traz problemas. Problemas seríssimos. Por exemplo, as pesquisas mostram que o câncer de pênis ele é muito mais frequente na população rural, porque é um costume de homens ter relações com animais. Meu Deus. Então, isso vai trazer problemas de ordem de saúde. Então, determinadas doenças
que são próprias e muito mais observáveis através de pesquisas, por exemplo, em pessoas que têm a relação anal. Sim. Porque uma coisa não foi projetada para outra. Não é dessa forma. É inadequação sexual, é inadequado aquilo ali. Porque a unidade física foi projetada por Deus. Sim. E Deus faz tudo perfeito. É o que se estuda hoje como design inteligente. Então, se não tivesse Bíblia no mundo, não é? Se não tivesse orientação espiritual, divina, ainda assim, como diz Romanos capítulo 1, todos nós seríamos indesculpáveis diante de Deus, porque a mera observação da natureza nos tornaria indesculpáveis. Porque é claro, é lógico, é óbvio. A senhora disse, acho que a palavra mais importante é lógico. É muito lógico. Tá aí. Racional. As pessoas se tornam irracionais, porque elas não conseguem essa lógica e esse raciocínio, não é? Porque elas se tornam irracionais. Então, a sexualidade saudável implica exatamente na observância. Existem vários tipos de sexualidade, mas para que seja uma sexualidade fisicamente saudável, e por que não dizer emocionalmente? Sim. Pode ter certeza disso. As pessoas podem querer enganar, mas não tem como. Se sabe pela experiência, pela convivência, a gente percebe. E, sobretudo, não é? É você andar contra aquilo que Deus determinou. Então, é sempre muito sofrível, é sempre muito amargo, não é? A pessoa vai ter consequências sempre muito sérias, embora às vezes não queira admitir. Sim. Né? O orgulho não deixa de admitir, né? É porque às vezes é o seguinte, você disse que o pior cego é aquele que não quer ver, não é? Então, é esse conhecimento que ainda que seja observável, mas você diz, não, não é assim. Eu não quero fazer dessa maneira, me recuso. Exatamente. Então, em suma, qualquer atividade que vai além dos limites da função do projeto, porque o projeto foi feito e estabelecido com essa função. Se vai além, ele transgride o princípio da adequação natural, aquilo que eu falei de estrutura anatômica, né? Que impede a efetivação integral daquilo que foi projetado. E isso equivale à perversão sexual, inadequação sexual. É isso que a gente pode observar. É o que temos mais visto hoje nos dias atuais. Né? Então, para ser uma só carne, não é? Tem que haver exatamente essa expressão física como Deus determinou. Então, isso sim é casamento. Quando a gente fala de unidade, é bom sempre lembrar que o sexo não começa na cama. É verdade. A unidade intelectual, emocional, e as mulheres, por exemplo, elas precisam muito desse trato emocional. Assim como a mulher precisa ser reconhecida pelo homem como essa parte mais emotiva, a mulher também precisa reconhecer no homem essa parte mais impulsiva, mais racional, né? Instintiva, mais do instinto, mais da necessidade física. Então, Deus fez diferente para poder dar certo, não é? Então, fez o homem muito mais com impulso sexual e a mulher muito mais emotiva para que houvesse aquele controle, não é? Abençoador, prazeroso. Que vai entrar aí o equilíbrio, né? O equilíbrio, para que, de fato, a gente venha a cumprir, não é? Na verdade, a Bíblia não adota uma visão frígida, não é? Sim. Do sexo, não. Se você ler o livro de Cantares de Salomão, você vai ver a unidade física não é só para procriação. Sim. Deus fez mesmo para prazer, mas também para procriação, né? Dentro das possibilidades. Sim. Porque existem casos que não são possíveis. Então, o que é que Deus fez? Esse rio caudaloso, não é? De prazer, de adequação das estruturas anatômicas, fisiológicas, não é? Estarem envolvidas nessa unidade física,
Então, esse rio caudaloso, ele canalizou para onde? Para o tranquilo e delicioso momento do casamento. Sim. Então, isso é válido para o casamento. Então, essa unidade física é, sim, um presente de Deus. Infelizmente, essa bênção, né? Esse presente de Deus tem sido banalizado. As pessoas têm tomado caminhos, né, nessa sociedade hipersexualizada. Sim. A gente vê perversão de toda a ordem. O alto prazer, por exemplo, com a masturbação, não há nenhuma unidade, é egocentrismo, né? A pessoa, o alto prazer. Então, são perversões e inadequações as mais diferentes hoje. Diz que tem pelo menos mais de 200 tipos de inadequações. É isso tudo? É incrível, né? Um negócio desse, mas é por aí. Então, infelizmente, mas essa unidade física, uma só carne. Isso só é possível, esse ajuste, não é? Essa adequação, se você de fato, o casamento tem que ser entre um homem e uma mulher. Então, uma só carne seria a mais intensa e profunda intimidade do casal, que vai gerar uma outra unidade, que é a unidade biológica. Olha. A coisa é tão linda, assim, construída, pensada e planejada por Deus, para que a unidade, o clímax, o espermatozoide caminha, não é, da vagina para o colo do útero, entra via útero, vai lá para as trompas, para se encontrar com o óvulo que foi liberado lá do ovário. É uma coisa assim fantástica, a fisiologia, não é? Então, o movimento do espermatozoide que circula lá dentro da trompa para encontrar um óvulo e ali dá a unidade biológica. É encantador. A vida aparece. É maravilhoso. Olha isso, é uma coisa assim. Só Deus mesmo poderia criar algo tão maravilhoso. E o homem desmanchar tudo, né? E amaldiçoar essa bênção Desvalorizar, de Deus. amaldiçoar, a palavra melhor. Essa bênção. Então, aí gera vida, porque é um homem e uma mulher, para que haja essa condição. Aí, fecunda, vai haver anidação lá no útero e a vida começa a florescer. Tudo isso começou na unidade intelectual. Olha só. Vamos recordar, né? A unidade intelectual, as várias dimensões da unidade. A unidade intelectual, a unidade emocional, depois a unidade social, depois a unidade espiritual, depois a unidade física e a unidade biológica. Perfeito. Deus é tremendo, não é? Então, esse poder vivificante de Deus através de nós. Então, é realmente um plano divino e ele é efetivado por pessoas que se submetem, não é, a essa orientação divina. Infelizmente, hoje, não é, as pessoas preferem tomar seus próprios caminhos, que Deus tenha misericórdia, não é? Então, desenvolver essa sexualidade saudável é bom e gera, e faz muito bem à saúde também, né? Está aprovado. Faz bem à saúde. Essa sexualidade saudável gera mais saúde na vida do casal. Então, é uma bênção de Deus, né, que deve ser experimentada dentro do casamento. Deus não está querendo proibir ninguém. Deus não diz não. Deus não está negando. Deus está realmente propiciando meios melhores. Ele quer o bem dos seus filhos. Então, ele não diz não, relação sexual solteiro não é uma mera negação. Deus está querendo abençoar, não é? Exatamente, privar a pessoa de coisas piores, por exemplo, doenças transmitidas sexualmente, não é? Traumas emocionais, as pessoas com vários tipos de parceiro. Isso vai trazer consequências. Destruindo a sua saúde emocional. Também, muito. Esses traumas, porque existe, não é? O cérebro, na verdade, o maior órgão sexual da pessoa é o cérebro, porque tudo, não é?
Por isso que a palavra de Deus diz tão claro: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Paulo fala muito isso aqui no capítulo 4, né? A santidade cristã oposta aos costumes dos gentios, que é exatamente essa renovação do sentido. Ele diz: vos renoveis no vosso sentido, despojai-vos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, o mundo cheio de engano, de fantasia, de desejos enganosos, né? Que as pessoas se deixam guiar ao invés de se renovar, a renovação do sentido, como diz Paulo também, acrescentando aqui aos Romanos 12, não é? Transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, infelizmente, assim como Eva foi enganada, muitos de nós estamos sendo também enganados. Então, concluímos. Aprendeu aí? Eu fiz até umas anotações aqui. Certo. A gente agora vai para o último louvor neste momento. Nossos irmãos irão louvar o Senhor. Na volta, a gente vai fazer as conclusões e as considerações finais. Amai-vos, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei, o grande Rei. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia nos ensina que o amor é a suprema afeição, e todo que ama tem a graça de Jesus no coração, no coração. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Estamos de volta com o programa Bíblia e a Família, já para nossas considerações finais. Eu não sei você, mas eu aproveitei muito os ensinamentos hoje, aprendi muito, fiz umas anotações aqui, e eu estava comentando com a doutora Givanete que todo ensinamento bíblico, tudo que Deus quer, se culmina para o nosso bem, né? Então, se é para o nosso bem, então a gente deve praticar, a gente deve não só ouvir, mas também colocar em prática a palavra de Deus. Então, irmã Givanete, suas considerações finais, sua conclusão. Muito bem. Então, trabalhamos esse tema, unidade no casamento. Percebemos que essa unidade deve ser mantida e preservada ao longo da nossa vida, no nosso casamento. Devemos preservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Já vimos e dissemos aqui várias vezes que precisamos dessa ajuda do Espírito Santo. Para manter essa unidade, precisamos sim. Seja a dimensão intelectual, emocional, social. A gente abriu um parêntese, né, na social, vendo a questão da unidade financeira, não é? Sim. Então, seja a unidade espiritual, a unidade física, e Deus nos dá o presente, né, de gerar filhos através da unidade biológica também. E vimos aqui como Paulo mostrou a diferença
entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Então, o capítulo 4, ele mostra muito esse contraste. E resumindo, o que é que ele diz? Despojai-vos do velho homem, revesti-vos do novo, vos renoveis do vosso sentido, no vosso pensamento, a vossa forma de entender. Então, está bem claro isso. Há, sim, grande diferença entre os filhos de Deus, como Paulo chama aqui, filhos da luz. Há muita diferença entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E o que é que nós podemos ver, concluindo, nessa construção da unidade através da carta? Então, o que Deus realmente quer, esse propósito unificador de Deus é executado quando a família interage como uma igreja. E a igreja interage como uma família. Maravilhoso. Então, nós vamos sempre terminar na família integrada. Porque esse propósito unificador de Deus é exatamente no casamento, na família, aqui, nós somos uma igreja. Nós agimos como igreja. E aqui na igreja, nós agimos como uma família. Então, o propósito unificador de Deus, ele se concretiza. Que nós possamos ser instrumentos de Deus para este propósito unificador. Não somente na nossa vida, mas também na vida dos filhos de Deus, que possamos ser instrumento nas mãos deste Redentor, que através da redenção na cruz, no seu sangue, ele garante o vínculo da paz e a unidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus possa edificar a sua casa, a sua família e o seu casamento. Aprendemos as etapas hoje, né? A doutora Givanete falou, as unidades no casamento, e que você possa preservar, então, essas unidades, não pular nenhuma, não focar só em uma e deixar a outra de lado. As várias dimensões. As várias dimensões, né? Então, é unidades unidas. Que Deus possa abençoar você e seu lar. Obrigado por ficar com a gente até este momento. Aproveitando para fazer o pedido de novo, já no final do programa, compartilha com seus familiares, seus amigos, para que a palavra de Deus possa alcançar muita gente e que muitas famílias possam ser edificadas através da sua palavra. Você que gostou e ainda não tenha, adquira o livro Família Integrada. Eu disse aqui em um programa que a Bíblia é o nosso manual e a gente está falando de Efésios. E esse livro é a explicação do manual. Então, uma maravilha. Pode adquirir com a gente, você que é da nossa igreja, é só nos procurar aqui na igreja. E você que é de fora, pode falar aí no chat também, ou deixar seu comentário, que a gente entra em contato para poder combinar o envio do livro para você, tá bom? Então, que o Senhor possa abençoar a sua família. Aproveitamos para cumprimentar o nosso pastor, Djalma Silva. Deus abençoe sua vida, pastor, o Senhor é uma bênção em nossas vidas. Aos irmãos que louvaram o Senhor juntamente conosco, aos meninos da mídia, que Deus abençoe a todos. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Continue sempre conectado. Temos também, já falamos aqui, os cultos. Na terça-feira temos o culto de ensino, no domingo o culto de adoração. E nas quintas-feiras temos também o círculo de oração online. E a cada 15 dias, na quinta-feira à noite, também temos o culto Kids para as nossas crianças. Então, continue sempre conectado, se inscreva no nosso canal para que o Senhor possa abençoar também a sua família. Em nome de Jesus, convidamos a doutora para fazer a oração final neste momento. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Sim, nós Jesus, te agradecemos, obrigado. Senhor, por tudo que o Senhor é para nós, Sim, Jesus, por tudo que o obrigado, Senhor tem Pai. feito Sim, na Senhor. nossa vida e através de nós também. Sim, Senhor Ó Jesus. Pai, nós agora queremos te pedir uma bênção específica Sim, Senhor. de unidade para Senhor. cada casal que esteja acessando, Senhor, esse programa, também para cada família, que possamos experimentar a bênção do vínculo da paz, do vínculo do amor, para que possamos cada vez mais estarmos juntos, unidos, ligados, agindo de forma conjunta, mútua, e que em tudo o Senhor seja glorificado. Abençoa cada família, Senhor, da igreja, cada família, Senhor, independente de onde esteja e quem seja, mas que o Senhor esteja estendendo a sua mão poderosa, sobretudo salvando, levando perdão, redenção a cada lar. E que cada lar seja, Senhor, uma extensão do céu.
que cada lar seja realmente uma extensão da igreja e que cada família seja uma igreja e que a igreja seja uma família. E assim o teu nome seja glorificado e assim o teu reino cresça, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Até o próximo programa, se Deus quiser.